Olá, tudo bem com você que está me assistindo? Eu sou a professora Maria Alê e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre funções da linguagem. Bom, as funções da linguagem elas estão relacionadas com o modelo da comunicação formulado por Roman Jakobson a partir da teoria da comunicação. Esse modelo ele esquematiza a comunicação a partir de 6 elementos, 6 componentes que precisam estar juntos para que a comunicação aconteça. Então, eu tenho que ter um canal de comunicação, eu tenho que ter uma forma de transmitir, né, um meio aí que a mensagem possa viajar. Eu tenho que ter alguém que tem algo para dizer e alguém que vai receber essa comunicação. Essa comunicação ela se transfere, né, do emissor para o receptor através de uma mensagem. Essa mensagem fala sobre algo que é o referente. E é claro que a gente não consegue fazer transmissão de pensamento, né, por telepatia. Como a mensagem tem que viajar nesse canal de comunicação, ela tem que também estar codificada. Por exemplo, a forma como eu estou falando agora, a minha mensagem está codificada através da linguagem, na linguagem verbal, na língua portuguesa. Bom, as funções da linguagem, então, elas partem desse esquema da comunicação e vão ser relacionadas a cada um desses elementos de acordo com a nossa intenção, nosso objetivo comunicativo. Porque as mensagens, elas vão sempre ter um propósito, a gente quer realizar algo quando a gente fala. E aí a gente tem o esquema geral aqui, vocês podem ver os mesmos 6 elementos da comunicação, em que a gente tem, quando a comunicação é focada em cada um desses diferentes elementos, nós vamos ter uma função específica. Vamos ver rapidamente algumas explicações e exemplos aqui. Então, função referencial, como o próprio nome já diz, está focada no referente, a função é informar. Aqui a gente tem um texto informativo, né? Um texto de notícia, que é cheio de informações, cheio de detalhes sobre algum acontecimento. Na função emotiva ou expressiva, é aquela focada no próprio emissor. Então, ele vai ali mostrar a sua subjetividade, vai trazer ali as suas opiniões, né, os seus sentimentos. Uma carta, por exemplo, aqui uma carta enviada a uma revista, uma carta do leitor, é um exemplo aqui de texto em que predomina a função expressiva, porque é um texto opinativo. Já na função conativa, a nossa intenção é persuadir, é convencer o interlocutor, é fazer com que o nosso interlocutor mude um comportamento, por exemplo, né? Então, aqui, um exemplo que eu trago para vocês é esse infográfico que mostra como se deve ter segurança no trânsito. Então, a gente pode ver aqui o uso da linguagem impositiva, né? Com os verbos no imperativo, orientando, dizendo então como que a gente deve agir, como que a gente deve se comportar. A função poética, como o nome diz, né, visa a expressão estética, é aquela que busca a própria elaboração da mensagem, e eu trouxe aqui alguns exemplos de anúncios publicitários, porque ainda que a publicidade tenha como função principal a função apelativa, né, que é levar um comportamento, por exemplo, a compra de um produto, também usa muito a função poética quando faz mão aqui, usa de recursos de figuras de linguagem, por exemplo, como rimas, né, metáforas, etc. Já a função fática tem como objetivo testar o canal, interromper, prolongar ou reafirmar a comunicação. Então, para ver se o canal da comunicação está funcionando bem. Um exemplo aqui, esse quadrinho, você não me ouviu? Em que a Mafalda está querendo testar se a mensagem dela foi transmitida. A função metalinguística é aquela que fala da própria linguagem. Então, o exemplo, um verbete de dicionário, né? Definindo uma própria palavra que existe, que a gente está empregando. Para concluir, é importante lembrar que as funções da linguagem não são exclusivas. Os textos eles apresentam uma conjunção de diversas funções, mas sempre vai ter aquela que predomina mais em função do nosso objetivo de comunicação. Aqui a gente tem referências do nosso conteúdo e para acessar esse material é só colocar esse link ou clicar aqui com o seu telefone no QR Code. E a gente se vê na próxima aula.